Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar, uma experiência que eu tive alguns anos atrás e eu estava me lembrando dessa experiência ainda hoje alguns dias atrás, E eu quero aqui, irmãs, compartilhar essa experiência, uma experiência forte, uma experiência marcante na minha vida e eu quero aqui compartilhar, não sei se você vai acreditar ou não. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, deixa aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Mas, antes de começar a falar da experiência, eu quero lembrar a todos vocês que eu e irmã Raquel sou pentecostal. Eu creio na manifestação, na movimentação, melhor dizendo, eu creio na movimentação do agir do Espírito Santo de Deus. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio em línguas estranhas. Eu creio nos dons espirituais. E eu creio que Deus, ele tem infinitas formas de se manifestar e de trabalhar nos vasos, nos servos e nas servas que se colocam à disposição do agir de Deus. Eu sou pentecostal e creio no que a palavra do Senhor, que é a grande profecia, ela fala. Todos os dons, creio no batismo com o Espírito Santo. Então, eu quero citar aqui uma experiência em que eu passei, amém? E não faço disso uma doutrina, foi uma experiência pessoal minha, também de alguns anos, e esses dias eu estava me lembrando desse mover, eu estava me lembrando dessa situação e vim aqui compartilhar, irmãs, com a amada igreja. Irmãs, eu quero dizer, eu quero falar aqui que se você é tradicional, se você não crê, se você acha que isso é uma miragem, uma bobagem, ou sei lá o que, é meninice, eu não sei, o pensamento, mas se você é de uma linha tradicionalista, tradicional, por favor, por gentileza, não fica aqui nesse vídeo, nem prossegue, já passe a ver aí outros vídeos da irmã Raquel, ver outros vídeos, mas se você não crê, se você não é pentecostal, se você nem pula, até para não se escandalizar e vir aqui colocar coisas, mas eu estou contando uma experiência pessoal minha que eu tive no passado, no qual hoje eu não vivo nem mais essa realidade, mas eu creio na movimentação, em que Deus, ele utiliza através do Espírito Santo para edificar, para trabalhar nos vasos aqui na terra dos viventes. Mas eu me lembro, isso tem muitos anos, irmãs, muitos anos mesmo. Olha, eu não pertencia, irmãs, nessa igreja que eu tô. Só essa igreja que eu tô já tem uns 10 anos que eu tô lá. Isso, tem uns 10 anos que eu já estou lá nessa igreja que eu tô. E não pretendo sair porque precisamos ter raízes, Então, mas vamos lá.
Irmãs, vamos aqui. Isso tem muitos anos. Eu não era nem dessa igreja que eu estou hoje. Eu recebi um convite para poder pregar em uma igreja. E o culto lá nessa igreja, curiosamente, era de 5 às 7, dia de domingo. E ali, irmãs, eu fui, né? E até nesse dia que eu fui, não foi esse dia não, foi outro dia, porque eu fui nessa igreja umas 3 ou 4 vezes ministrar lá. Depois eu não fui mais. Mas eu me lembro que quando eu fui lá para ministrar, eu estava com uma irmã, né? Eu estava com uma irmã comigo, uma missionária comigo. E essa pessoa, né, que nós temos contato até hoje. E ali, amada igreja, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui lá, Deus falou, né, lá com a congregação. E essa irmã que estava comigo, 7 horas terminou o culto. Eu falei assim, fulana, tá muito cedo pra gente voltar para casa. Vamos ver uma igreja, né? Ela conhece muitas igrejas. Pra gente ir, que agora eu não vou voltar, né, lá pra minha igreja. Na época eu era da Batista do Calvário. O culto lá agora já começou, já deve estar na palavra, que o culto começava às 6 horas. E eu não queria chegar, né, bem atrasada, visto que o meu pastor também tinha me liberado para poder ministrar nessa igreja. E o culto terminou muito cedo. E ali, irmãs, nós fomos visitar uma outra igreja nesse domingo, né? Uma igreja de uma pastora. Irmãs, e chegou lá, irmãs, uma igreja pentecostal, muito assim, irmãs, do manto mesmo, do manto, muito pentecostal, do manto mesmo, onde o povo dá lugar. E eu sentei lá atrás, né? Tava assim, né? Tava arrumada e sentei lá atrás, essa irmã de oração sentou-se comigo, né, lá atrás e tal. E o culto tá acontecendo. Aí eu sentei lá atrás, irmãs. Aqui em Atos, capítulo 2, vai dizer assim, antes de eu falar, irmãs. Atos, capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E eu quero frisar aqui essa palavra, línguas repartidas como que de fogo. Nessa época eu já era batizada com o Espírito Santo. Irmãs, aí eu tô sentada lá, irmãs, e o povo lá tudo dando lugar, rodando. Mas o meu olho parou numa irmã que tava bem assim para lá, que era uma igreja grande, bem para lá assim, bem para lá, bem para lá. E eu tô olhando aquela irmã e a irmã tá rodando, irmãs. A irmã tá rodando, tá rodando, tá rodando, tá rodando, tá rodando, tá rodando. Mas eu só olhei, por isso que eu falo aqui, nós precisamos estar ligados com Deus. Eu só olhei aquela cena, eu falei assim, eu falei assim, ô, o senhor tá ali? Só perguntei, não disse mais nada. Eu fiquei olhando, tava assim mesmo, né, de braço cruzado. Aí eu fiquei olhando, falei assim, ô, o senhor tá ali? Mãe, fiz a pergunta a Deus e fiquei lá no meu canto. E o culto tá acontecendo e ela tá rodando sozinha pra lá. Mas ela rodava, 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 rodava. Mas ela tá rodando. Irmãs, daqui a pouco ela veio se aproximando, irmãs. Irmã, que eu veio se aproximando, já tava um pouquinho mais pra cá. E o culto tá acontecendo, né? E vai oportunidade, que era uma igreja que dava oportunidade.
e oportunidade daqui, oportunidade dali. E a irmã tá lá rodando, rodopiando e rodando e chegando cada vez mais. Irmãs, e o culto passou mais meia hora, 20 minutos, e a irmã rodopiando, irmãs, rodopiando. Mas isso, hoje, minha realidade é outra, né? Mas, irmãs, nessa época, mais de 10 anos atrás, bem mais de 10 anos, mas aquela irmã veio se aproximando de mim, eu falei, Jesus. E a irmã veio se aproximando. Mas a irmã, na direção ali do Espírito Santo de Deus, veio certinho em mim. Colocou a mão e falou, esse é o mistério que eu tenho contigo, o mistério do fogo. Irmãs, ali eu já me levantei. E ali, irmãs, eu perdi o controle de mim. Eu não sei se as irmãs vão acreditar. E quando fala aqui que línguas repartidas como que de fogo, mães, era um fogo, meu corpo queimava, irmãs. Queimava, irmãs e irmãos, queimava. E eu queria, irmãs, ter o controle no meu consciente. Meu Deus, eu preciso parar, porque as pessoas estão me olhando. E eu não conseguia parar, não. E eu rodava, de olhos fechados, queria abrir o olho e não conseguia abrir o olho. E rodava. E o meu corpo queimando, e eu querendo parar. Irmãs, não conseguia parar, não. Ela só veio assim certinho. Esse é o mistério que eu tenho contigo. E pá, assim no meu peito, assim, pô, irmãs. E ali, irmãs, depois de muito tempo que eu parei, irmãs, eu vim para casa falando línguas estranhas. Olha, irmãs, só quem passa que sente, que sabe. Irmãs, meu corpo queimava assim, queimava. Então, amada igreja, aquilo serviu de lição para não duvidar e nem ficar questionando. Eu só perguntei no meu íntimo, falei, Senhor, o senhor tá ali? Né? E depois ali aconteceram mais outras coisas, né? A irmã que estava comigo também entrou no mistério, né? Que ela já é, né? Dos movimentos pentecostais, ela, né? A forma de adorar também, né? Dessa forma. Mas, irmãs, foi algo assim, uma experiência que eu nunca mais eu esqueci. Eu não sei se você vai acreditar. Hoje, a minha realidade é outra. Mas o que acontece? Precisamos ter muito cuidado, né? Eu no meu íntimo, eu só perguntei, falei, Senhor, o senhor tá ali? Não blasfemei, não... Eu só perguntei, falei, Senhor, o senhor tá ali? Não disse nada contra. Só perguntei, irmãs. Então, ó, em nome de Jesus, tem pessoas que ficam brincando, fazendo, né? Precisamos ter muito cuidado com essa situação. Então, isso aí foi uma experiência que eu tive, uma experiência pessoal. E eu queria parar de rodar e eu não conseguia. As irmãs que estavam ali comigo, aí ficaram ali acho que umas 3 ou 4 irmãs que eu não conseguia, né, abrir o olho. Irmãs, só Deus. Tem um versículo que diz, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ali, irmãs, como eu fui renovada naquele dia, irmãs, não conseguia parar, não. E eram línguas estranhas, e Deus me mostrando, Deus falando. E, irmãs, um mover sobrenatural. Então, o melhor é ficar, se não crer, levanta e vai embora. Ou se crer, fica ali, mas fique em Deus. Amém? Que Deus abençoe, paz.